pandemia, gripe, prevenção. Cuidados com a higiene, ruas vazias, comércios fechados, máscara no rosto, hospitais lotados, quarentena e muitas mortes. Se abríssemos uma janela de uma casa nesse local, o local onde essas frases fizessem parte da manchete, dos jornais, da mídia, em que lugar do mundo estaríamos? Em que ano? 2020? Ou quem sabe 2021? Certo? Errado. Terminava aqui a Primeira Guerra Mundial, causada por questões nacionalistas e interesses coloniais. A Primeira Guerra deixava quase 10 milhões de mortos. Mas os armamentos não seriam o pior instrumento de matança que viria da guerra. Algo muito pior estava por vir: a gripe espanhola. A pandemia teve origem incerta, e existem duas teorias mais aceitas de como teria sido seu começo. A primeira hipótese fala sobre Kansas, nos Estados Unidos. Região bastante rural, ficavam as principais bases de formações de novos soldados para a Primeira Guerra. A primeira morte foi ali, um cozinheiro do Exército Nacional. A segunda hipótese fala sobre Étaples, na França, uma das principais bases inglesas na guerra. Independente de qual tenha sido o seu começo, as duas vertentes têm algo em comum: muita gente, pouco espaço, pouca higiene. As condições da Primeira Guerra Mundial foram essenciais para que a doença ganhasse a proporção que tomou. Com o fim da guerra, os soldados levaram a pandemia ao regressar aos seus países. Em 2 anos, o vírus infectou 500 milhões de pessoas, que era equivalente a 1/4 da população atual mundial, levando de 50 a 100 milhões de pessoas a óbito. Serviços funerários foram por diversas vezes paralisados e abandonados, pois os trabalhadores dos cemitérios também estavam doentes. Muitas pessoas haviam sido sepultadas em massas. Já que a Espanha não teve nenhuma relação com as hipóteses do começo da pandemia e nem mesmo estava incluída na Primeira Grande Guerra Mundial, por que a doença carregou seu nome? Por que ela foi apelidada de gripe espanhola? Na verdade, enquanto o mundo travava uma guerra por poder, a Espanha travava uma guerra contra a desinformação. Exatamente por não estar envolvida na guerra, a Espanha não possuía sua imprensa censurada e controlada. Por causa disso, as notícias se espalhavam pela cidade, entravam pelas vielas e chegavam até as pessoas. E a Espanha alertava o mundo: existe um inimigo em comum, um que pode destruir a todos nós. A desinformação reinava e era sim estimulada pelos governantes das nações envolvidas na guerra. A mídia e as informações eram controladas e censuradas, para que o conhecimento da crise que decorria da pandemia não chegasse às pessoas. Porque eles tinham medo de causar um desespero coletivo e um pânico na sua população, medo de afetar a vontade e o empenho das tropas que estavam na guerra, medo da deserção dos soldados que poderia vir iminentemente, medo até mesmo de se tornar vulnerável perante outra nação. Porque como não era divulgado o que estava acontecendo, ninguém sabia se aquilo estava afetando mais a si ou mais ao outro, o que poderia tornar cada país muito mais vulnerável do que aparentemente ele era. Assim como vivemos em 2020, quando a desinformação foi um dos maiores e mais brutais inimigos enfrentados em meio à crise do coronavírus, muitos do século XX não se atentaram à doença. Desmereceram a sua gravidade, não tiveram o cuidado necessário. Famílias inteiras foram dizimadas
principalmente as que sofriam em condições mais vulneráveis. Os corpos acabavam sendo deixados nas ruas, onde permaneciam alguns dias até serem recolhidos. Ampliando o cenário de devastação, houve falta no serviço de transporte, alta dos preços e completa escassez de alimentos. A situação só começou a mudar quando uma parcela significativa das pessoas foi afetada pela doença. Mais da metade da população carioca chegou a adquiri-la, até que Carlos Chagas conseguiu força e apoio político suficiente para implementar as medidas restritivas de segurança, como a implementação de postos de atendimento emergenciais, fechamento de escolas e parte do comércio e evitação de aglomerações e a solicitação de quarentena. Seja em 1920 ou em 2020, percebemos que depois de 100 anos o mesmo mal ainda nos assola. A desinformação e a falta de responsabilidade públicas que foram o motor da proliferação da gripe espanhola ainda se faz presente. Ainda existem pessoas que pagam essa conta. Desinformação mata, e mata muita gente.